Hoje nós vamos falar de alegria. Nós vamos falar de um sujeito que tem uma cara de bravo. Né? E eu cheguei na faculdade e ele era o coordenador. Sujeito mandão, voz grossa, falar da sua aula. Eu ia, deu aula direito, ensinou tudo certinho. E a gente foi pegando intimidade. E eu fui me achegando. E hoje eu chamo ele de pai. Porque todos sabem, eu não tenho meus pais vivos. E aí, num desses acontecimentos, eu beijei a bochecha dele. Ele ficou inteirinho vermelho. E a partir daí a nossa amizade foi se estreitando. E aí eu ganhei uma mãe, a Maria Tereza. E toda vez que eu vejo ele, eu beijo a bochecha rosada dele. Não fique bravo comigo. Viu, Luiz Vicente? Essa homenagem é para você. Você é pai. Você é irmão. Você é juiz. E, sobretudo, um ser humano detentor das melhores características que um ser humano pode ter. A humanidade. Fiquei sabendo de uma história que, quando um processo, o senhor precisava mandar o adolescente infrator para a FEBEM, o senhor relutou em dar a sentença e quando ficou sabendo que ele foi transferido, o senhor chorou. Eu sei que eu aprontei muito quando o senhor foi coordenador. Mas graças ao senhor, a Unip foi instalada em São José do Rio Pardo e hoje ela é uma das referências no estudo do direito de toda a região. Viu, Luiz? Eu te amo, tá? Maria Tereza, cuida dele pra mim. E se tiver um tempo também, cuida de mim, tá bom? Um grande beijo a vocês. Espero que vocês curtam essa aula porque é uma aula em homenagem a vocês. Beijo, Luiz. Eu te amo. Grande abraço. Hoje é um dia especial. Mas antes de eu falar o porquê, gostaria que você se inscrevesse no meu canal, gostaria que você desse a sua curtida, que você falasse para os seus amigos. E hoje eu vou falar de uma pessoa que eu tenho um carinho todo especial e também tenho carinho pela Maria Tereza, que é sua esposa e que eu considero como minha segunda mãe, junto com a Cidinha, a mulher do professor Massalo. Eu dava aula em Campinas e a Unip foi para São José do Rio Pardo e precisava de um professor. E o professor Valim me indicou para dar aula para o professor Luiz Vicente. O professor Luiz Vicente me ligou, me ofereceu uma matéria que era Introdução ao Estudo do Direito e posteriormente ele me disse: se você for bem, eu vou te dar as aulas de processo penal. E todo esse tempo eu passei a conhecer a figura do Luiz Vicente. O Dr. Luiz Vicente, chama ele de Luiz, ou pai,
é uma daquelas pessoas raras que te conquista apenas com meia dúzia de palavras. E eu vou procurar caprichar na aula hoje, Dr. Luiz, porque senão o senhor vai me esculhambar pelo meu WhatsApp. E eu escolhi um tema que o senhor vai dar risada, né? Que tem muito a ver com as nossas conversas. O tema que eu escolhi hoje foi inimputabilidade, que, aliás, foi a primeira palestra que o senhor me deu sobre os criminosos célebres, que eu talvez poste no canal falando de cada um deles. Feitas essas considerações, vamos ao nosso estudo de hoje, falando sobre o tema inimputabilidade. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que não há crime sem lei anterior que o defina e nem pena sem prévia cominação legal. E daí eu sempre venho batendo, sempre venho falando que o crime se divide em conduta positiva, chamada de ação, negativa, chamada de omissão, o resultado, o liame que liga a conduta ao resultado, que é a relação de causalidade, e a tipicidade. Porém, eu sou adepto da teoria finalista da ação, de Hans Wessel. Aliás, teoria essa que é adotada pelo nosso Código Penal. Culpabilidade é pressuposto para a aplicação da pena. E a nossa legislação, ela adotou o critério biopsicológico, ou seja, é a união da idade com a capacidade. E a idade no direito penal é fixada pelo legislador em 18 anos de idade. E aqueles que têm menos de 18 anos de idade, eles não praticam crime, eles praticam ato infracional, eles não recebem pena, eles recebem medida socioeducativa e são julgados pela vara da infância e da juventude. Pois bem, no direito civil, a capacidade se divide, né? A capacidade plena se dá aos 18 anos, e há uma divisão entre os absolutamente capazes e os relativamente incapazes e os relativamente incapazes. E o instrumento legal para eu retirar a capacidade de uma pessoa é a interdição. No Código Penal, nós temos a questão sendo tratada no artigo 26 e no artigo 26, parágrafo único do Código Penal. E é imprescindível que para alguém responder e receber pena, é necessário que ele tenha pleno conhecimento ou a capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com essas circunstâncias. Fazendo um paralelo com o direito civil, nós vamos ter uma nomenclatura diferente. Nós vamos ter os inimputáveis, os semi-imputáveis e, por fim, os imputáveis. Muito bem, eu vou focar a minha aula de hoje na questão da doença como causa da inimputabilidade penal. Quando nós falamos de inimputabilidade, quando o agente é considerado inimputável pelo juiz, o juiz absolve o réu. É o que chamamos de sentença absolutória imprópria,
para quem vai prestar concurso, é muito importante saber o que é uma sentença absolutória imprópria, porque é aquela sentença que absolve o réu em virtude de doença mental, mas ele aplica a medida de segurança. Mas qual seria a diferença entre pena e medida de segurança? A pena tem um tempo determinado, seja de 30 anos para os crimes praticados antes do pacote anticrime, seja de 40 anos para os crimes praticados pós pacote anticrime. Já a medida de segurança, ela é fixada por prazo indeterminado. Ela é condicionada à plena recuperação do agente. O juiz fixa a medida de segurança e, na medida de segurança, o juiz fixa um prazo mínimo, que varia de 1 até 3 anos. E, quando isso acontece, ultimado o prazo de 1, 2 ou 3 anos, ele é submetido a um exame de cessação de periculosidade. E se ele não conseguir comprovar que ele está apto ao convívio social, ele vai ter mais 1, 2 ou 3 anos. E a medida de segurança, ela pode ser reclusiva ou detentiva. E quando nós falamos da medida de segurança, a medida de segurança reclusiva é a internação em hospital psiquiátrico e a detentiva em tratamento ambulatorial. Para preparar essa aula sobre inimputabilidade e doença mental, eu fui procurar alguns dados. E o primeiro que eu achei interessante é a definição de saúde. Saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções e enfermidades. Entretanto, gente, essa conceituação é ampla, é muito aberta e não dá para nós definirmos o que é o bem-estar. Citando, como o Dr. Luiz gosta das minhas citações, como do Tio Ben, eu vou citar uma outra para ele, que se encontra no almanaque ou no gibi, na minha época, Cavaleiro das Trevas, onde num diálogo entre o Coringa e o Batman, o Coringa diz o seguinte: basta um dia ruim para tornar o mais são dos homens no mais louco deles. O que importa para caracterizar a inimputabilidade? O momento do crime. Também fui estudar nessas férias o conceito de doença mental e me deparei com uma citação de Michel Foucault, que diz o seguinte: é a alteração intrínseca da personalidade, uma desorganização interna de suas estruturas, um desvio progressivo de seu desenvolvimento. Só teria realidade e sentido no interior de uma pessoa estruturada. Nesse sentido, tentou-se definir as doenças mentais segundo uma amplitude das perturbações da personalidade. E daí chegou-se a distribuir perturbações psíquicas em duas grandes categorias: as neuroses e as psicoses. Quando nós falamos da doença mental, citando um outro autor, que é o renomado jurista e médico Guido Palombo, o termo doença mental é aplicado para todas as demências, psicoses, alcoolismo grave, crônico e
toxicomania grave. Quando nós falamos de inimputabilidade também, vale ressaltar, né, que o alcoolismo e o uso de entorpecente são enquadrados como doença mental, quando eles afetem a capacidade de entender ou de querer do agente. A psicose, quando ocorre a psicose, o agente apresenta delírios, alucinações, desorganização do pensamento e comportamento motor desorganizado. Eu gosto muito também de Aníbal Bruno, que escreveu em 1967: os estados de alienação mental por desintegração da personalidade ou evolução deformada de seus componentes, como ocorre na esquizofrenia ou na psicose maníaco-depressiva e na paranoia, e as chamadas reações de situação, distúrbios mentais com que o sujeito responde a problemas embaraçosos do seu mundo circundante, como as perturbações do psiquismo por processos tóxicos e tóxico-infecciosos, e finalmente os estados demenciais, a demência senil e as demências secundárias. Mas o que é importante nós entendermos é que, para a caracterização da inimputabilidade, o nosso código adota a teoria da atividade. É no momento em que o agente pratica o crime. Agora, se, por exemplo, quando ele pratica o crime, é condenado, é transferido para o sistema penitenciário e dentro do sistema penitenciário adquire uma doença mental, o juiz da execução vai determinar a sua remoção para o hospital psiquiátrico e a pena será transformada em medida de segurança. E aí há vários entendimentos da jurisprudência de quanto tempo demora ou quanto tempo prescreveria a chamada medida de segurança. E chegou-se ao entendimento de que a medida de segurança, o prazo prescricional, regula-se pelo máximo da pena aplicada ao crime. Quando nós falamos, né, do critério biológico, né, a gente fala também do indígena. Muita gente acha que o indígena, por ser indígena, não comete crime. Não. Não há nenhuma situação dentro do Código Penal que enquadre o indígena nessa situação. Se esse indígena, o juiz, quando do interrogatório do acusado, entender que existem indícios de desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ele vai paralisar o processo e determinar a realização do exame de insanidade mental. Por quê? Porque eu volto a frisar para vocês, a culpabilidade é pressuposto para a aplicação da pena. Uma outra questão que eu fui questionado, né, é a questão da inimputabilidade no tribunal do júri. Imagine a situação de um réu em que, durante o plenário do júri, quando do seu interrogatório, ele alegue que é portador de uma doença mental. O que faria o juiz? Paralisaria o júri? Determinaria a continuidade do júri? Ao meu ver, fica ao prudente critério do magistrado verificar se existem indícios de que o réu é inimputável. Se assim o entender, paralisaria o julgamento do tribunal do júri, determinaria a realização do exame
de insanidade mental, que deve ser realizado por um perito oficial ou 2 peritos que não sejam oficiais. E cuidado aqui, porque os peritos muitas vezes respondem sim e não. Quando nos seus questionamentos, nos seus quesitos, se possível, levem um assistente técnico, que seja um médico psiquiatra, tá? Que eles respondam de forma fundamentada o porquê, a razão dele ser inimputável, semi-imputável ou imputável. Quando nós falamos de doenças mentais, né, nós temos as oligofrenias, que tem 3 formas: a idiotia, a imbecilidade e a debilidade mental. Oligofrênicos apresentam o QI muito reduzido. Dessa maneira, eles têm reduzido a sua capacidade mental e são considerados inimputáveis. Quando nós falamos também dos outros, que seriam os imbecis e os débeis mentais, eles têm as oligofrenias num grau mais moderado. Mas isso deve ser determinado pelo perito judicial. E muitas vezes eles vão se enquadrar na situação do parágrafo único do artigo 26. Eles receberão a pena prevista para o crime, porém, essa pena será reduzida de acordo com o artigo 26 do Código Penal. Em outro vídeo, nós vamos abordar a embriaguez fortuita, decorrente de caso fortuito ou força maior. Falaremos sobre obediência hierárquica, mas eu gostaria de dizer para vocês, para quem gostou do tema, falar sobre as referências. Vocês vão encontrar isso no livro do Fernando Capês, no curso de Direito Penal, no Aníbal Bruno, Direito Penal, Editora Forense, 1967, página 133, Michel Foucault, Doença Mental e Psicologia, e Guido Palomba, que fala sobre a perícia na psiquiatria forense. E assim, eu termino esse vídeo chamando a atenção dos senhores para o seguinte. Primeiro, artigo 26 caput. Nós temos os inimputáveis que não recebem pena, mas sim medida de segurança. Os semi-imputáveis, aqueles que recebem pena, porém uma pena reduzida. E os imputáveis, aqueles que recebem pena normalmente. Juiz duvidando da capacidade do acusado, porque capacidade, volto a repisar, é pressuposto para a aplicação da pena. O juiz deve suspender o processo, instaurar um incidente de insanidade mental e, determinando o incidente de insanidade mental, posteriormente o processo volta a andar. Nos deparamos com um caso desse, onde o juiz negou a realização do exame pericial e houve a impetração de habeas corpus para que fosse o juiz obrigado a instaurar um incidente de insanidade mental. E mais uma curiosidade, da decisão do incidente de insanidade mental, cabe um recurso, que é o recurso de apelação. Espero que vocês tenham apreciado o tema de hoje. Dr. Luiz Vicente, essa aula foi feita em sua homenagem a Maria Tereza. Um grande beijo no coração de todos. Inscrevam-se no meu canal, coloque seu like, dê a sua curtida. Muito obrigado a todos pela atenção e, como sempre encerro,
Um beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigado.